Irmãos, boa tarde, gente. Tudo bem? Só pausar aqui que eu tava assistindo um filme aqui. Mas sabe o que eu tô passando? Que eu tô atrasada. Eu falei, calma, vamos do começo? Explicando no que eu falei, no que eu tô atrasada e o que é esse vídeo. Esse vídeo é o segundo episódio da série 6 meses pra mudar de vida, ou 180 meses pra mudar de vida e construir a vida dos sonhos. Eu estou na segunda semana. Esse vídeo era pra ter saído na terça-feira. Hoje provavelmente é sexta ou sábado. E eu atrasei. E por que eu atrasei? Pelo simples fato de que muitas coisas aconteceram que saíram fora do meu planejamento, né? E um pouco tava no meu planejamento, mas eu não pensei que eu ficaria tão afetada. Lembra que eu falei pra vocês que eu tenho a dificuldade de continuar as coisas? Eu sou boa em começar e tenho uma dificuldade em continuar. Como eu falei, era pra ter gravado no domingo, não dei conta. Na segunda, não dei conta. Na terça era o prazo limite pra eu gravar e postar. E eu falei, não gravei. E hoje já é sexta-feira. Mas por que eu tô gravando hoje? Mesmo sendo o episódio 2, que é referente à semana passada. Porque eu até anotei, que eu sabia que depois eu não ia lembrar quais são os tópicos que eu queria falar pra vocês. Por que eu tô gravando mesmo assim hoje? E eu vou soltar e depois eu vou soltar até terça-feira o episódio 3. Pelo simples fato que a gente precisa continuar. Não é porque eu falhei que eu vou parar. Não, dessa vez não. Dessa vez eu vou continuar, eu vou até o fim. Eu falei, e é interessante porque um abismo puxa outro abismo. Como eu fui esse final de semana, né, pra Marcha pra Jesus em Santa Cruz do Rio Pardo, eu fui fazer a cobertura. Então eu fui no sábado de manhã e voltei no domingo à tarde. E isso mexeu com a minha rotina, mexeu com a minha agenda. E eu não comi muito bem, eu comi algumas coisas que estavam fora da minha rotina. Mesmo assim, eu tentei voltar, foi um pouco difícil. Eu queria ficar 40 dias sem comer açúcar. Na segunda-feira, depois disso, eu acabei comendo açúcar e comi bastante. Eu chupei bastante bala, comi bolo de chocolate e enfim. Mas aí eu pensei, eu paro ou eu continuo? Na terça-feira eu decidi, vou voltar. Então eu já tô de novo, desde terça-feira, sem comer açúcar. O único açúcar que eu tô comendo é açúcar natural, que vem nos alimentos já. Por exemplo, doce, de coisas que vão açúcar mesmo, sabe? Esse açúcar processado. Mas aí, ontem, eu tô usando um pouquinho de mel, por exemplo. Mel eu tô consumindo em pouquinhas quantidades, mas é bem raro também. Eu queria tirar em si o açúcar e o doce, sabe? E eu já sinto uma diferençazinha. Eu sinto o meu paladar já há 3 dias, gente, já faz diferença. Eu já sinto, hoje de manhã, eu tava conseguindo sentir com muito mais clareza o aroma do café. Porque o açúcar, se você não sabe, ele traz essa distinção, né? Eu quebrei. E é interessante que a Bíblia fala sobre isso em Salmos, que um abismo puxa outro abismo. Então, quebrar um hábito puxou um 2, 3, 4. Então foram, tipo assim, foi tipo boliche, foi caindo um pino em cima do outro. Mas o importante é que eu voltei e eu não vou parar. Eu vou voltar mais focada e tomando cuidado para eu não deslizar de novo nas mesmas coisas. Então, hoje eu quero contar para vocês, por exemplo, como foi a última semana. Teve dias que eu não treinei. Uma coisa interessante, lembra que eu compartilhei com vocês que um dos pilares mais importantes para mim era a questão da fé, né? É um dos 4 pilares que eu quero desenvolver. Foi muito interessante porque eu pedi uma resposta para Deus e Ele me respondeu. E foi muito legal a forma como aconteceu. Deus sempre me responde. No tempo dele, claro, Ele me responde. Mas dessa vez eu senti que eu encontrei a brecha do coração de Deus. Porque foi como Eliezer, ele estando ainda orando, o Senhor respondeu ele. E comigo foi da mesma forma, eu estava orando na igreja, na verdade eu já queria uma resposta, aí eu estava com clareza no que eu queria pedir desde sexta-feira passada. E eu com aquilo na mente, não fui pra igreja, não consegui na sexta-feira pra igreja, aí teve a marcha no sábado. No domingo eu cheguei muito tarde em casa, eu não ia pra igreja, mas aí o Espírito Santo falou assim, você não queria uma resposta? Então vai pra igreja. Aí eu pensei, se eu quero uma resposta, eu tenho que estar, se eu posso, eu tenho que estar em lugares
propícios para que aquela resposta venha. Porque assim, Deus pode usar qualquer pessoa, uma pessoa lá dos Estados Unidos, pegar o meu número, não sei como, e mandar uma revelação para mim. Mas às vezes nós precisamos ir em direção. Então quando o Espírito Santo te dá uma direção, faça. E no domingo eu cheguei no culto, tava muito cansado, não tava bem. E aí eu orando, e enquanto, gente, sem brincadeira, enquanto eu orava e apresentava pra Deus, foi incrível, foi culto de Santa Ceia, então na igreja tocou o hino do Fernandinho. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. E na hora que eu tava tocando esse hino, eu falava pra Jesus, Jesus, eu preciso que a terra estremeça nesse lugar e que o sepulcro do meu coração se abra e que o Senhor ressuscite no meu coração. E enquanto eu orava, gente, sem brincadeira, veio uma pessoa e me trouxe a resposta. E aí ela falou tudo o que precisava falar, e baseado naquilo que eu tinha orado, com embasamento bíblico, e depois ela terminou de entregar o que ela tinha que me entregar. Eu caí de joelhos, assim, agradecendo e continuando a oração. Veio outra pessoa, e essa segunda pessoa, eu lembro que eu falei que eu caí de joelhos. E aí na hora que eu caí de joelhos, essa pessoa, ela veio enquanto eu tava orando. E o mais legal foi que eu, assim, na minha mente, nossa, é como se o Espírito Santo tivesse se ajoelhando aqui do meu lado. Eu pensando isso. E aí o que ela me falou assim, olha, às vezes você sente que você tá sozinha, mas você não tá sozinha. Então isso pra mim foi uma resposta, uma das respostas muito forte, sabe? E eu tô falando pra vocês, eu sei que são só 2 semanas e já são 2 semanas, gente. Eu anotei, hoje eu já tô no dia... Cadê minha agenda? Vamos ver aqui, ó. Hoje eu já estou no dia 15, 2 semanas, né? De 180. E, meu, é incrível a forma como Deus já tem respondido. E muitas coisas já têm mudado na minha vida. E eu sinto, e estão mudando. E de verdade estão assim virando. Mas é aquilo, você precisa permanecer. Então... eu falei nos treinos, mas o que eu fiz? Eu não desisti, não falei eu sou uma fracassada, destruí os 180 dias, não, eu ainda tô chegando no 10%, falta 3 dias pra chegar no 10%, entendeu? Então eu ainda tenho mais de 90% de dias pra eu construir isso. E é exatamente, é a primeira fase é a fase de adaptação, a primeira fase é a fase onde você acaba falhando e você vai se adaptando, igual na dieta. A nutricionista, ela sempre manda mensagem, fala, Thaisa, como que tá? Quando a gente muda o cardápio, ó, como que tá? Porque essa fase de adaptação, como que tá sendo? Então, tudo na vida é adaptação, até que chega um momento que as coisas fluem. Então, esse vídeo é mais uma mensagem assim, para você não desistir. Deu errado? Você falhou no que você falou que ia fazer? Beleza, mas não fica na autocomiseração. Não fica se julgando e declarando, porque a boca tem um poder enorme. As palavras trazem as coisas à existência. Eu sou cristã, eu amo dizer isso. E se você olha a Bíblia, você vai ver como Deus criou todas as coisas, exceto o homem. Chamando a existência, haja luz, haja firmamento, haja água, haja separação entre mares e mares, e Deus chamando a existência, as coisas surgiram. E aí você vê o homem. Deus não chamou o homem à existência, Deus moldou o homem com suas próprias mãos, mas o mesmo fôlego que trouxe à existência todas as coisas foi o fôlego que Deus colocou dentro do homem. E nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, olha o poder que nós temos. Se você vem para o Novo Testamento, eu estou estudando o livro de Coríntios, e aí lá em Coríntios vai falar a respeito dos dons espirituais. E Paulo, ele vai destacar quais são os principais dons. Ele fala que o principal, acima de todos, inegociável, o amor. Esse é o dom principal. Mas depois do amor, se a gente não contar o amor, que o amor é uma ordenança de Deus, é o dom de profecia, que é o dom de profetizar, de declarar, de dizer, de trazer à existência. Porque lá mesmo, na própria Bíblia, vai dizer que a profecia ela é tão importante porque ela traz esperança ao coração. Ela fortalece a igreja. A profecia dá direcionamento de vida para as pessoas. Então, seja profeta sobre a sua própria vida, tá? Ah, não sou cristão.
Não sou tão espiritual. Vamos para a neurociência. A neurociência trabalha isso. O poder que as palavras e as afirmações positivas têm sobre a nossa mente, têm sobre nós. Entendeu? O poder que nós temos. Tanto que você vê crianças que foram maltratadas na primeira infância e que ouviam coisas como você é burro, você não sabe fazer nada direito. Essas crianças crescem com crença de limitação. Essas crianças, elas crescem limitadas. E às vezes muitos desses adultos são adultos super talentosos, mas que não conseguem acreditar e confiar em si mesmo. Não conseguem acreditar que eles são capazes de construir por causa dessas crenças limitantes, porque é isso que transforma o ser humano, é isso que nos faz humanos, é a nossa capacidade de crença, de acreditar, de ter fé, de formar viés de cognição, de formar linhas de pensamento. Então, é sobre isso, tá? Esse vídeo é o meu depoimento da segunda semana. Na verdade, seria como se fosse os 7 primeiros dias, mas eu tô gravando aqui no meu... seria isso, no 7º dia. Isso, porque é o primeiro quando eu comecei e o segundo isso aí, você entendeu? Mas eu já tô gravando no 15º dia. E o que eu posso dizer pra você deu errado, continua, não para. Vê onde você falhou e corrige. E é assim. E é igual você postar conteúdos na internet, postar conteúdos no Instagram. Você começa a postar e aí você tem que ir fazendo testes e você vai descobrindo habilidades suas, você vai descobrindo o que você gosta de falar, você descobre o principal, o que as pessoas gostam de ouvir e como elas gostam de ouvir. E assim você vai se aprimorando. Não desiste, tá? É a dica que eu tenho pra você hoje. Então, um beijão no seu coração. Um cheiro na sua alma, não desiste, vamos construir as nossas vidas do sonho. E não só do sonho, mas a vida que eu já vi. A vida que já tá na minha mente e que eu tô vendo. É essa vida que eu quero materializar e construir. E eu desejo pra você não menos do que esse desejo. Beleza, então? Então, até o próximo episódio.